Noite! Estou aqui para mais uma live do Criando Conexões. E hoje a minha convidada super especial é a Marta Ueshi Midori. Acho que eu acertei o nome dela, hein? Tô achando. E nós falaremos um pouquinho sobre a medicina alopática, convencional, regular e a medicina integrada. Boa noite, Fê! Que delícia tê-la aqui! Então, como eu estava falando hoje, a entrevistada é a Marta, uma terapeuta especial que falará sobre a medicina. Hoje nós temos um bate-papo falando sobre a medicina integrativa e a medicina convencional. Será que elas se complementam? Será que elas se divergem? Será que... Nossa, tanto será que será, não é mesmo? Porque afinal, as medicinas, elas já caminharam juntas, já às vezes separadas, e aí a gente vai conversando a respeito disso. Boa noite para quem está chegando, e olha lá... E a Marta atende aqui em São Paulo e ela é super especial. E quem conhece sabe, né? Deixa eu ver se ainda ela não está, deve estar chegando. A Marta deve estar aqui chegando e para falar da medicina integrativa e a medicina convencional. Se quiserem saber mais profundamente a respeito, vão lá no Selma Cosso no YouTube, Criando Conexões. E esse Criando Conexões desse mês para falar com a Marta Midori, uma super entrevista com depoimentos, tem até um depoimento de um livro fantástico, uma super dica, imperdível mesmo. Boa noite, Claudinha linda, boa noite, Maria, boa noite a todos que estão chegando. E nós estamos à espera da Marta. Cadê a Marta que ainda não chegou? Enquanto ela vai vindo, queria saber de vocês, o que vocês preferem? Será que vocês preferem a medicina tradicional? Boa noite, oi meu amor. Será que vocês preferem a medicina tradicional ou a medicina integrativa? E como que será que elas poderiam se complementar às vezes? Se quiserem deixar um recadinho aí, queria saber de vocês. Vocês fazem uso de qual medicina? Ou das duas? Essa realmente é uma grande questão que muitas vezes tem pessoas que vão de um extremo para outro. Olha lá, a Maria mandou que ela faz a integrativa, muito bom. E claro que a gente não pode ignorar, né, a convencional, mas tem pessoas que vão por essa linha, que é o ser como um todo. E aí, me conta um pouquinho dessa integrativa, o que você faz uso? Eu acho que você também é paciente da Marta, não é? Conte, e aí? Tá vendo? Porque muitas vezes a medicina tradicional, o que ela acaba fazendo, né? Ela acaba trabalhando os sintomas e não o ser como um todo, né? E ela é muito boa, muitas vezes, para trabalhar o sintoma específico. Dor de cabeça, vai lá e toma um remédio, mas o que vai por trás, né? Disso tudo? O que tem por trás? Qual a causa dessa dor de cabeça? Será que é na cabeça mesmo? Ou será que vem por outros lugares, né? Por outros lugares mesmo, né? No corpo, nas emoções, e que tudo vai interligando. Boa noite, Lícia, que delícia, olha lá. Sabia, né, que a Super Marta, ela é excelente, ela trabalha de um jeito diferente e que ela vai estar aqui falando. E até, por sinal, cadê a Marta? Se puderem mandar uma mensaginha para mim, oi, Lícia linda, perguntando cadê. Ela não está aparecendo aqui conosco para conversar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí, pela história, por toda a história que a gente passou, né? Toda a medicina, a história médica,
O olhar para o ser humano foi de uma forma integral lá séculos passados e que depois foi se modificando quando veio a ciência de verdade, essa nova ciência. Claro, porque tudo é ciência de acordo com a sua época, mas no final do século XIX começa a fragmentar. E aí começa a ter especialista dos dedos, especialista da mão, especialista do braço, do antebraço, cotovelo, ombros. E aí começou a fragmentação. E isso tudo foi dificultando a nossa vida. Olha lá, a Fernanda falou, a integrativa te dá força ao conhecimento, é um processo, mas vale a pena, sim. E muitas vezes eu falo que é ato de coragem, né? Porque nem sempre é gostoso, mas é importante para que você seja uma pessoa diferente, para que você seja melhor, né? Ou que você se conheça e para saber por onde caminhar, qual Waze que a gente pode ligar, não é? Isso é muito interessante. E a história da medicina fala isso, né? Ela começa no final do século XIX e XX a fragmentar. E é claro que a medicina convencional, sempre com força, antes os medicamentos como o uísque, né? Que a gente bebe de uma forma social, mas já foi medicamentos. E durante as guerras, como as pessoas pós-guerra ficaram dependentes. E isso tudo foi fortalecendo ou até mesmo dando abordagem para outras medicinas, né? Nos Estados Unidos, a guerra, boa noite! Nos Estados Unidos, no século XIX, lá com a Guerra Civil, deu abertura para as outras medicinas, porque antes só imperava a medicina alopática. E essas outras medicinas ganharam força, como a homeopatia, como a massagem, como as terapias manipulativas, as partes espirituais, foram tudo começando a aflorar. E isso tudo teve até uma briga, né? E é claro que tem 2 pesos e 2 medidas, e as nossas terapias complementares foi chamado inclusive de pseudociência, e que hoje a gente está começando a voltar a ganhar força para que essa coisa qualitativa que não tenha protocolo vá expandindo, 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 né? Isso é muito importante para que a gente possa trabalhar com a nossa na nossa medicina e o nosso ser, não é mesmo? E enquanto a gente vai esperando a Marta, mais um pouquinho, porque ela vai chegar, gente, eu tenho fé. Oi, Ivone querida, eu convido a vocês a dar uma espreguiçadinha para que a gente possa ir acordando o corpo, para que a gente possa se concentrar melhor, porque ela tem muitas coisas a fazer. Então vamos espreguiçar, hashtag movimento espreguiça para um lado, espreguiça para o outro. Isso, muito bom, muito bom. E aí vai espreguiçando cada vez mais, sentindo o corpo. Isso, para que a gente possa acordar mais. Ai, tá frio, né? Então dá uma espreguiçadinha porque o frio vai congelando, vai contraindo. Então a gente vai espreguiçando para que a gente vá soltando um pouco o nosso corpo e a gente vai acenando para ele de uma forma integral. O espreguiçar é uma delas, uma ferramenta que a saúde integrativa pode lhe dar. Vamos só esperar, Martinha, convidei, hein? Ela chegou na área para a gente começar a nossa live, que é super interessante, que é a live do Criando Conexões, falando sobre saúde integrativa, medicina integrativa e medicina alopática, convencional. Será que elas andam juntas? Será que não? Tem algumas pessoas que já falaram da integrativa e agora é só esperando. Martinha, cadê você? Estou aqui só para te ver, hein? Olha, ela não está conseguindo participar. Vamos ver, cadê? Vamos lá, mais uma vez, Marta. E agora te convidei. E vamos ver agora se ela vai.
Boa noite a todos que estão chegando. Marta, foi? Agora foi, será? Gente, eu convido. Veja se você consegue pedir para ser convidada. E ela vai chegar. Vamos, temos fé. E se vocês quiserem, a entrevista completa que eu fiz com ela, vai lá no Selma Cosso. Beijo. Vai lá no Selma Cosso, no canal do YouTube. Vai estar lá, Criando Conexões, falando sobre medicina integrativa com a medicina alopática. Martinha, vamos lá, vamos ver. Ó, agora só tá aqui, vamos ver agora. E agora? Conseguimos, será? Vamos ver, Martinha. Ah, acho que agora vai. Instagram podia colaborar conosco, hã? Aceitei. Ah! Hoje, como estava difícil criar conexões hoje. É que hoje é solstício, né? Ah, então já começa explicando pra gente, depois você conta quem você é. O solstício, daí eu tô em outro lugar agora, eu cheguei. Oi, gente. Oi, céu. Agora eu consegui entrar. Uhul, muito bom, muito bom. Seja muito bem-vinda, Marta. Para quem não conhece, eu queria que você se apresentasse. Para quem já conhece, vai saber um pouquinho mais de você, porque você é uma caixinha de surpresa. Enfim, né? A gente ainda tem que pensar para poder falar. Mas eu sou Marta. Na vida passada eu tenho formação de arquitetura, né? E só que trabalhei muito com comunicação e marketing. Mas, enfim, todo mundo tem uma coisa que gosta muito, e o que eu gostava muito, gosto, né? Aliás, é por isso que eu faço hoje, são os trabalhos de energia, de radiestesia, do estudo, né, tanto dos chakras quanto da espiritualidade, como essa questão se complementa, né, na saúde. E eu trabalho hoje com florais, sou mestre em Reiki e também trabalho com dragões. E isso a gente vai esmiuçar um pouquinho. E aí a minha primeira pergunta é, então, assim, pessoal, antes de qualquer coisa, se quiserem bater papo com a gente, estejam à vontade, é só escreverem que eu vou reproduzindo, porque Marta, aproveitem a Marta hoje, porque não é sempre, hein? A gente tem. Marta, na nossa entrevista a gente falou um pouco sobre as medicinas, né? As tradicionais e as integrativas. E aí já tivemos aqui pessoas falando que optam pela integrativa, apesar de ser mais dificultoso, mas Uhum. e eu queria saber um pouquinho de você. É claro que nós duas somos suspeitas para falar da integrativas, mas a gente não ignora as convencionais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que, que você acha que pode se complementar, o que, que pode separar. Vamos pensar só um pouquinho, refletir sobre isso. Quando fala do terapeuta holístico, né? O holístico é exatamente esse que olha o holos, né? Olha o todo. Então é muito difícil. É claro que, né, para você ser uma pessoa assertiva, você precisa depois escolher um processo. Então, por exemplo, um gastro é, não vai fazer uma cirurgia de um cérebro, por exemplo, né? A gente sabe disso. Mas eu gosto dessa parte holística exatamente porque ele tem essas conexões, né? Então, por exemplo, um estudo que a gente tem feito há um tempo já é de entender o quanto, quando você não está no seu propósito de vida, você vai adoecendo até partir ou até se conscientizar que você não está no seu propósito de vida. Ah, posso fazer uma pergunta Então, disso? sim, E como saber que você está no seu propósito de vida? pois é, então esse que é o processo. Aí é que é a chave da questão, porque na verdade o propósito de vida
a gente entende o ser humano como uma alma, né? E, na verdade, o corpo como um veículo. Então, assim como eu posso já ter tido vários corpinhos, mas, obviamente, o corpo Marta é só agora, né? Já tive outros corpos que não Marta. Mas esse corpo, como Marta, tem um propósito, né? Então, a minha alma no corpo integrado ao corpo Marta tem um propósito. E até você entender que propósito é esse que a sua alma trouxe para que você pudesse manifestar muita coisa que a sua alma tem, é, é um processo de desenvolvimento, né? Você vai se descobrindo, você vai tendo experiências, até você tomar consciência que é aquilo. São raras exceções que a criança, por exemplo, com 5 anos já nasce tocando piano. Essa daí, assim, pra hoje já tá ali muito tempo ali que tá nesse processo de aprender, de manifestar a arte dela e ela não consegue. Então, com 5 anos ela falou, ó, você tá atrasada. Vamos lá, a gente, né? Mas no geral a gente assim, né, estudando o CT, estudando a evolução da alma e como a alma se conscientiza, eu acredito que seja por volta lá dos 35, 30, exatamente porque a partir dessa idade, você já tem um descolamento, principalmente da sua família de origem, você já tem uma profissão. Então, normalmente, é nos 35 que as pessoas têm muita crise de trabalho. Pode ver, tipo, são, não sei, não tô feliz, não era isso. E aí a pessoa, sei lá, se estudou 10 anos da vida dela e fala, acho que eu não quero ser advogada. Tá super bem remunerada, tá bem, né? Em tudo, no auge, mas não tá feliz, né? Não tá feliz e aí você vê que a pessoa, sei lá, desenvolve problemas problemas gástricos, alergias, doenças mesmo físicas, e aí como administrar tudo isso, né? Então, eu gosto de pegar exatamente nessa parte, porque, por exemplo, você pode até tratar esse estômago, mas se você não trata esse ponto que, né, provavelmente vai virar outra coisa. É. Então, o meu estudo ele não está muito ligado exatamente em curar o estômago daquela pessoa que não está digerindo aquele trabalho, mas de entender o que é essa alma e, obviamente, que aí o estômago pode melhorar, que a saúde dela pode, né, ela pode ter uma mudança física absurda, né, mas isso porque você vai trabalhando essa compreensão dela mesma como um ser humano e como alguém que veio para manifestar alguma coisa aqui na Terra, né? Então, eu acho isso bem interessante porque é um ponto onde, por exemplo, na alopatia, você vê a pessoa mais como uma porcentagem. Então, assim, olha, a porcentagem de pessoas que têm estômago assim, que tem esse problema, resolve com esse remédio. Então, o médico ele não vai querer muito saber seu histórico familiar, quem foi sua mãe, quem foi seu pai, como foi sua infância, né? E aí, até por isso, naquela conversa de falar, é muito difícil você dar a mesma solução do mesmo problema para pessoas, né? Para pessoas, para as pessoas diferentes, porque às vezes o histórico dela é diferente, a origem, né, do problema é diferente. Então, é muito difícil você falar, olha, toma esse floral ou toma essa essência que isso vai te resolver, né? Então, é um processo mais de conscientização, de compreensão da pessoa na própria vida, né? No que ela tá fazendo ali. E aí, acho que eu até falei na live, né, que o dragão desse mês é o Luminous. E aqui, ó, que bonitinho, o Luminous. Ah, sim. E o Luminous, ele trabalha exatamente o nosso processo de robotização. Então, quando a gente está muito robótico, o que é ser muito robótico? Você está fazendo sempre tudo igual, aí é aquela coisa, você manda só o seu corpo pro trabalho e a alma vai provar, como a Ana disse.
E aí, obviamente, você não tá no seu corpo, mas o corpo tá lá fazendo as atividades, fazendo as coisas, só que sem consciência alguma, né? E aí a gente sabe as consequências disso, escoliose, né? Cai, quebra o joelho, né? E outras coisas, né? Que quando a gente não tá na consciência acontece. E é interessante que a última frase do Luminous é exatamente essa, da gente conseguir voltar pro corpo para curtir estar no corpo, mas curtir estar no corpo também tem a ver com curtir a vida que você cria para você, Uhum. né? E aí, o como que você está criando a sua vida. Então, quando eu estudo essa parte holística, é exatamente porque eu quero, eu uso as ferramentas possíveis, né? Astrologia, numerologia, não no sentido de taxar a pessoa, falar, olha, você é assim, agora você tem que agir desse jeito. Mas por exemplo, no caso de um, né, leão com libra, né, que normalmente dá um bom artista. Aí a pessoa fala assim, mas cadê a sua arte, né? Onde é que você está trazendo isso? E a pessoa, na minha infância, quinta série. E aí ela toda perdida na vida, e aí você fala assim, puxa, então, acho que talvez você precise recapitular isso é da tua essência. Então, por isso que às vezes quando as pessoas me pedem para falar sobre astrologia, sobre numerologia, eu tenho muita dificuldade exatamente porque eu não tenho esse olhar de categorização. Olha, virginianos são assim, aquarianos são assim, librianos são assim, então esse é floral do Libra, esse é floral do Aquário. Mas ele vai me dando, são ferramentas que me dão pistas para tentar montar o seu quebra-cabeça. Então, de onde que essa alminha veio, né? É, como que ela aprendeu, como que ela se desenvolveu, como que ela desenvolveu as qualidades que ela tem. Então, é, por isso que às vezes, quando as pessoas me perguntam, eu falo, só a leitura do mapa não é exatamente isso que eu estou procurando. Né? E é muito interessante, porque às vezes você vê que a pessoa por exemplo, né, teve um caso de um rapaz já era um senhor, mas ele tinha uma capacidade muito grande, ele tinha um trabalho com mão muito, muito forte. Falei, como é que você trabalha a sua mão? Você faz artesanatos, ou você faz alguma coisa desse sentido? Ele falou, não. O máximo que ele tinha feito era uma parte de design, mas depois ele parou. E aí ele queria vender sorvete. Eu falei assim, e aí ele, né, com vários problemas no pé inchado, gota. Eu falei, então, sua perna já não quer mais caminhar, né? Então, obviamente que ele ia para os ortopedistas, né, trabalhava tudo isso, mas era porque no fundo o corpo dele estava dizendo, né, que talvez não era mais aquilo que ele queria continuar fazendo. E aí é nesse ponto que eu gosto de trabalhar. Então, por isso que é difícil dizer que, né, de separar as duas coisas, exatamente porque claro que precisa do profissional para falar, olha, seu joelho não tá assim, precisa fazer uma, né, sem incisão, nananana, mas eu vou estar olhando ali para esse corpinho e falando, então, corpinho e alma. A gente pode conversar. E aí você vai tendo grandes transformações exatamente porque a pessoa toma consciência de algumas coisas dela mesma, né? Então, é por isso que eu não, para mim é uma coisa meio estranha dizer, olha, eu prefiro esse e não esse, porque não sei, às vezes você vai precisar mesmo de um bom cirurgião cardíaco. E tá tudo bem. Até porque Não, as doenças eles vão vindo, né, na parte energética, depois a emocional e aí se instala no físico. E nesse momento a gente precisa ficar de olho, né? E tem hora que é necessário, sim, ir procurar sim, um médico alopata que possa te direcionar, mas que você saiba que seu joelho, por exemplo, né, que a gente vê tanta gente com problemas no joelho, por que que desencadeou esse problema do joelho? Eu acho que a integrativa ele vai investigando esse porquê, não só a mecânica, né? Houve um desgaste, teve uma artrose, eu fui um atleta, ok, tudo isso. Mas o que vem também por trás, né? Porque a gente não pode ignorar, né? A gente vê a alma, mas também vê essa mecânica, tudo caminhando junto, né? E não só o sintoma, olha lá, vai lá, faz uma punção, fica sem dor e aí você faz tudo de novo, tudo errado.
né? Exatamente. E é bem forte, né? Uma vez uma médica, ela veio para um atendimento para mim, ela falou assim, Marta, eu precisava falar com você. Falei, o que eu fiz, né? E aí ela falou, eu precisava que você me explique o que é uma doença de alma. Hum. Porque como ela sempre foi uma pessoa muito muito certinha, assim, né, em toda a parte da medicina que ela estudou, de repente veio um caso para ela que os exames davam uma outra coisa e aí obviamente a alma dela dava uma outra coisa. E aí quando a pessoa veio para mim e falou assim, isso é doença de alma, o corpo dela tá bom, mas quem tá trazendo essa informação é a alma da pessoa. E aí a gente foi tratando e ela falou, Marta, é incrível como realmente às vezes algumas doenças são doenças de alma, porque o corpo não tem aquela propensão, por exemplo, né, câncer, né, tipo, o corpo não tem aquele gene, né, cancerígeno, mas a pessoa mostra um câncer e aí tá no processo ali na alma, né, ou sistêmico, ou no grupo, ou nela mesma, e aí, quando foi tratado esse processo da alma, o câncer foi. E aí eu falo assim, então, mas como é que é isso? Eu falo, não, tem que trabalhar, tem um oncologista, precisa, né, precisa de acompanhamento. Mas quando você começa a ajudar aquela pessoa a entender quais processos emocionais, psíquicos ou estruturais que foram contribuindo no processo, você vê que a pessoa tem um poder de cura muito grande. E é a própria pessoa que começa a trabalhar esse reajuste, e aí ela vai modificando o comportamento, vai modificando a forma como vê a vida, e aí tudo isso vai contribuindo para uma melhora para a pessoa. Então, por isso que eu acho engraçado, assim, quando as pessoas falam, eu prefiro um ao outro, porque não dá, não. Tem uma hora que às vezes você vai precisar de um remédio, tem uma hora que às vezes vai precisar falar com um psiquiatra e tá tudo bem. São, são capacidades, porque é aquilo, né? Cada um acaba precisando estudar mais profundamente, porque é muita informação. Mas eu acho que uma coisa não anula a outra. Mas obviamente que quando você dá essa visão para a pessoa de um panorama, né, de um ponto maior só do que a parte física, isso dá um significado e uma compreensão melhor para todo o processo dela. Sim, olha só o que a Gisele falou, bem bacana. A parte energética é muito séria. O que não cura na alma e no coração, fura no corpo. E é exatamente isso, né? E os tratamentos são complementares mesmo. Precisa saber, né? Tem várias janelas de ajuda, como a Gisele disse, e saber o limite, né? Porque nós somos da integrativa, por exemplo, como das alopatias, a gente tem que saber o nosso limite de cada um, né? Então, o Uhum. da Marta vai até X, o meu trabalho vai do Y, e que a gente pode, e a gente se complementa, né? E aí vai uma outra que vai olhar com outro, né, com outros olhos, e assim a gente vai trabalhando esse mesmo ser de uma forma integral, sabendo os nossos limites. Não é porque a gente faz integral que a gente é autossuficiente, né? Porque também pode. É. Não, isso realmente eu não. Eu acredito que tudo faz parte, né? Até com as próprias. Não, não, com as próprias dificuldades que cada uma carrega, né? Então, eu não gosto de alopatia por causa de X coisa, eu não gosto. Mas porque isso também é um processo, isso também faz parte, né? Então, são situações que é importante que cada um entenda e possa contribuir para aquela pessoa, né? E fazer o melhor que for possível naquele momento, para que cada um possa evoluir, crescer, compreender, né? Então, é, eu não acredito em pozinho de pilim-pim-pim, eu acredito em consciência. Então, acho que cada é,
cada profissional com a sua consciência e sabendo que vai somar nesse tecido, né? Então é um processo, e até porque quando adoece já é um processo onde precisa ser visto, e às vezes não é só uma pessoa que precisa ver, né? Então são vários olhares, né? E acho que cada olhar é igual aquela história do quântico, né? Se eu olho uma caneta assim, você fala, isso aqui é redondo e preto, mas e assim, né? Então, precisa desses olhares, não tem jeito, porque cada olhar que vem traz um outro processo, né? E acho que tudo é importante. E até as próprias dificuldades, a própria limitação, isso é necessário porque é a forma como a gente evolui, né? Como consciência. A gente entende as nossas limitações, a gente entende até onde dá para ir, até onde não dá para ir, e vai integrando tudo isso, né? Então, eu acho que para mim é uma coisa, eu acho engraçado essa briga que para mim não é uma briga, é só como é a humanidade. E como é importante que esteja vindo essas sabedorias, né, a somarem, porque também dá um outro viés para que possa ter uma outra forma de atenção, de cuidado, né? E poder ajudar também de outras formas. Sim, eu acho que é de forma integral mesmo, né? É saber sinergicamente, né? Falando, né? Para que a gente trabalhe numa sinergia, porque o que pode acontecer com os profissionais, até mesmo qualquer tipo de profissional, é o ego. Então, acha que só eu sei e o outro não sabe. E aí dá essas desavenças e o próprio paciente é que vai sofrer. E que a gente tem que sempre que caminhar juntos. E isso que é o legal, que é o bacana, né? E quando você está na sinergia, né, flui, né? Tanto que nós temos pacientes em comum, e mesmo que a gente muitas vezes não converse, às vezes, quando necessário, a gente conversa, é, caminha junto, né? No mesmo sentido dessa evolução, né? Claro que depende da pessoa querer evoluir, porque também tem isso, né? A gente é apenas um facilitador, e acredito que Sim, todos são, né? Porque é uma alma humana tocando outra alma humana, né? Independente da área. sempre tem qualquer coisa, exato. E nós só estamos a serviço, né? Então eu me vejo assim, sou um facilitador, estou a serviço, mas tem o passo de cada um no processo que a pessoa precisa desenvolver ela mesma, e aí você tá lá ali como um apoio até a pessoa conseguir dar os próprios passos, né? E fazer o processo dela. Então, eu vejo dessa forma, por isso que eu acho muito engraçado quando as pessoas começam a discutir, né, essa coisa de quem é melhor, quem é pior, né, porque eu falo, gente, as coisas só existem, elas estão aí, né, então, e elas fazem parte, né, então eu tenho uma dificuldade mesmo para entender como as pessoas têm essa necessidade, né, de quererem ter a verdade Sim, só para elas, né? Só eu tenho a verdade, né? Então, eu acho isso bem interessante, mas quando eu pelo menos quando eu sempre entendi a coisa como uma sinergia e como uma parte de um todo, é, eu entendo quando, olha, tem a minha limitação aqui, olha, a partir daqui você precisa fazer isso aqui. E, né, isso vai para um outro caminho. Então, nunca teve nunca vi essa questão da cura como é, a história de Jesus, né? Põe a mão e fala assim, agora está curado, levanta e vai, né? Então, eu não vejo a cura dessa forma, né? Eu vejo a parte da cura como uma tomada de consciência e que a pessoa precisa se conscientizar de si, das ações, de como ela pode melhorar, que comportamentos ou que movimentos que ela tem feito que tem levado ela para o adoecimento. Então,
Eu acho que é nesse ponto que a gente trabalha. E não no ponto de esperar que passe o serzinho de luz ali, falando, olha, vocês todos estão curados. Tá? E resolver o problema. E olha lá, a Gisele, devemos respeitar os destinos, o ritmo de cada paciente. Porque tudo pode ser benéfico, né? Tudo é benéfico. E não... Até uma situação difícil. Oi, desculpa, cortou. Até uma situação difícil, até uma situação que não é agradável, né? Isso também traz uma compreensão no grupo, na família, né? Então, óbvio que a gente não tá dizendo que isso é bom ou ruim, não é uma, mas existe, faz parte. Então, quando existe, faz parte, a gente precisa aprender a lidar. E às vezes é um pouco disso que a mente ela é 0 ou 1, né? Então, ou ela pode existir ou não pode existir. Ela não consegue, às vezes, ver nuances, né? Então, peraí, calma, é, não tem só que se isso é certo, isso é errado, ou se isso é errado, isso é certo, né? Que quando a gente trabalha no campo mental, o campo mental ele aprende muito por esse caminho, né? Então, se eu sou católico, não posso ser budista. Se eu sou branco, não posso ser preto, né? Então, é muito essa coisa da exclusão ou de procurar uma verdade absoluta. E a verdade é que assim como você vê na natureza, é tudo diverso. Então, é a diversidade que faz, né, o todo, é a diversidade que faz a, o processo do Uno, né? Então, muita gente acha que o Uno, né, essa parte é, de ter uma verdade absoluta, precisa todo mundo seguir a mesma cartilha e tudo igual, porque a mente ela precisa dessas categorizações para entender o mundo. Mas nem sempre esse tipo de visão colabora com a evolução. E aí é quando a gente sobe um pouquinho mais um degrau e fala assim, e se, né, tudo fizesse parte? Então, por exemplo, se todo o meu corpo resolvesse ter só células de fígado, não ia adiantar, né? Que é mais ou menos Imaginando aqui. é um grande fígado, né? Então, por isso que a diversidade é importante. E aí, cada célula, na sua diversidade, na sua capacidade, ela contribui para o uno, que é o nosso corpo. Então, eu vejo o universo, as pessoas, a sociedade também nesse aspecto, né? E às vezes a gente não respeita essas diversidades, a gente não respeita que alguém pode não pensar como eu e tá tudo bem. Que é igual, né? Tipo, a célula do fígado fala, você não pensa como eu, célula célula neural. E é muito interessante, né, que me faz lembrar de uma psicanalista em que ela fala, né, que nós somos, e eu uso muito isso, nós somos seres unos e ecológicos, né, porque a gente está num sistema. E de qualquer forma não existe a verdade absoluta, porque para mim, lembra de uma vez que tinha um vestido que eu era branco e dourado, e, nanana, E tinha gente que dava azul. né? Aqui em casa mesmo, dois eram de uma cor e para duas pessoas era de outra cor. E tudo bem, né? Esse vestido ser daquele jeito. Porque temos, né, essa história, essa verdade que é nossa, que não tem que ser absoluta, porque é só a sua verdade. E é esse o grande problema, inclusive, que a gente tem enfrentado muito, achando que as pessoas. Achando não, que as pessoas estão com essa verdade absoluta. E o que é ela, né? O que essa verdade é tão forte? E por que tão rígida? E se vem trazer novas possibilidades. Não é, Marta? Eu acho que isso tudo é importante a gente trabalhar. E por que só a medicina alopática? Porque tem gente que realmente só acredita nisso. Porque a gente tem força agora. Né? Porque eu mesmo trabalho há mais de 20 anos e até para eu poder, com a minha formação em fisioterapeuta, eu já fazia terapia somática, eu não podia falar isso. Eu tinha que falar que eu fazia RPG, porque era algo mecânico.
Só depois de um tempo que eu pude ir falando, então, esse RPG não é tão RPG, embora eu seja RPGista, mas Uhum. para mostrar para a pessoa um outro caminho que ela não estava preparada, né? Em que ela achava que não podia, que não acontecia e não funcionava. E que no máximo da integral, integrativa era homeopatia, que ainda é Uhum. perigoso, né? Que tinha os preconceitos todos. Então, olha só como a gente foi caminhando. E eu acho que a pandemia fez um boom nisso, né? Começou a unir, ou estava cada um num cantinho que agora, pela internet, a globalização, a gente conseguiu Uhum. se juntar com, né? Não com a verdade absoluta, porque cada um tem a sua história de vida, né? Não é Sim. protocolo, existe uma história, uma vivência por trás de tudo isso. Eu tenho certeza que Marta deixou de ser arquiteta para ser terapeuta por algum motivo. É a crise dos 35, né? Então, é o quinto setênio, né? Porque, Então, não, então é isso. E aí a gente sabe que a alma tem um ritmo, que a consciência tem um ritmo, né? E como essa consciência se integra ao corpo. E é hoje talvez um dos grandes desafios, porque é, exatamente quando você vê, né, uma crise de depressão, crises, né, ligadas a suicídio, né, hoje em dia acho que talvez até mais com a internet a gente vai vendo aquelas situações de crianças, né, que vão tendo crises, né, já desde criança com crise de pânico, com, com depressão, com alguns diagnósticos que, né, quando a gente, pelo menos quando tinha essa idade, eu nem imaginava que criança tinha essas coisas. E você vê que é exatamente porque a gente está experienciando mais profundamente a nossa consciência com o nosso corpo, e cada vez mais os seres estão vindo mais conscientes, né? E vir mais consciente não quer dizer que você é mais iluminado, isso quer dizer que você está mais consciente. Aí tanto que eu vi um dia uma fotinha de um bebê que tinha acabado de nascer, que aí a cabecinha dele já era certinha, ele já tava, né, oi mãe, né, já o olhinho assim, vendo tudo. Então, estamos vindo mais conscientes de alguma forma, né? sim, sim, e isso, como você disse, não quer dizer nada mais especial. Ou até você vai ter que ir trabalhar o quanto antes, né? Porque Isso, porque que vão sendo olhadas e que, por bem ou por mal, muitas vezes é por mal, pela dor ou pela doença, que a gente acaba tendo essa consciência e vendo que não dá mais só para curar por fora, né? Que a gente tem que ir entrando. E eu sempre brinco, eu sempre falo assim, né? Agora eu até parei um pouquinho, mas eu falava muito. Você tem certeza que quer entrar nessa viagem? é que não dá para desver, né? Eu gosto de usar bem a coisa do Matrix, né? Porque quando todo mundo fala, ai, vamos sair da Matrix. No filme, quando você olha o filme da Matrix, a hora que ele resolve sair, ele sai daquele mundo colorido que ele vivia. Não é colorido porque ele era depressivo, né? Ele tomava remédio. Mas, tipo, enfim, né? Daquela robotização que ele vivia, ele vai parar num mundo que é quase pós-apocalipse. Então, às vezes é mais ou menos isso que acontece. Quando você toma consciência de alguma coisa, você fala assim: Uau, eu não tinha visto esse apocalipse. E aí todo o trabalho né, para reajustar esse apocalipse e para colocar as coisas mais é, de uma forma mais consciente ou de uma forma mais estruturada. E aí, né, na saga da jornada do herói lá dele, toda a saga para ele entender como aquilo funcionou, como ele entra naquele sistema para fazer a renovação. Então, para mim, Matrix é um dos filmes das trilogias que eu mais gosto, assim, exatamente por isso, porque sair da robotização
talvez faça você ter que enxergar coisas que você fugia de ver. Hum. E aí, quando você vê, você fala, põe aí de volta. E a- Não. o que disse a Gisele aqui, ó, consciência igual responsabilidade. Você fica mais responsável. Então não dá pra falar, eu fiz só porque eu era uma criança, não sabia o que estava acontecendo, sabia sim, né? E aí é o lado que também vem o Ho'oponopono, né? Quando você fica mais consciente é, da sua realidade, porque você começa a entender que você tem um papel importante na realização da tua vida, né? Então não é simplesmente o governo que quis assim, minha mãe que quis assim. Você toma parte da sua vida como um direcionador. Então, realmente no começo é muito difícil mesmo, porque você tem que encarar várias coisas que você fugiu de encarar, por isso que você estava fugindo. Mas depois o lado bom é que você começa a tomar mais força em você para que você comece a ser co-criador. Então, essa responsabilidade ajuda você a tomar consciência. Bom, se o problema não é o outro e sou eu, em mim talvez seja mais fácil de resolver, né, do que se a responsabilidade é do outro. E aí eu começo a tomar essa consciência da minha capacidade de co-criar. E aí é por isso, por exemplo, né, quando acontece no filme lá que a partir dali ele começa a voar, começa a ficar passeando de dimensão e aí ele aproveita a viagem. Mas esse primeiro passo de tomar consciência das coisas que você estava fugindo, eu acho que esse é o mais complexo de todos. Depois melhora, mas no começo é um desafio. Mas é aquela história, depois não tem como desver, né? Então, é um trabalho de reformulação completo. Tá? Entrou, lascou. Mas assim, claro que também começa o caminho do processo de cura, né? Que é o encontro da alma, que, né, você vai tendo esse percurso e que não é de um dia para a noite. Não é aquela, né, dieta de pirim-pim-pim que você emagrece em 2 dias 20 quilos, né, que não existe. E não vai existir isso também, porque cada um tem um processo e cada um tem o seu tempo, né? E cada Uhum. tem a forma de olhar para dentro, né? Como quer olhar ou não. Então, eu acho que isso também vai caminhando, porque tem umas pessoas que são, não demoram, mas elas. O caminho é outro, para acessar de verdade, para ela querer modificar. Porque é ato de coragem, né? E não é o outro que vai modificar. Então, tem algumas pessoas que vão em todas as pessoas, todas as medicinas possíveis, e ela não sai do lugar e fala, nossa, não adiantou nada. Porque ela não quer mudar, porque a integrativa, principalmente, precisa de atitude, né? Precisa de coragem, de amor a si próprio, de paixão, para que você possa querer modificar, né? E isso é muito importante para ver. Não é como validar isso, mas é da própria Uhum. pessoa, né? Ah, eu fui no Sim. para fazer tal coisa, ah, não funcionou. Ah, eu fui no outro para fazer tal coisa, não funcionou. Né? E aí vai. Tum, 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 tum. Por que que tá no outro? Né? O namorado é um problema. Então, assim, ela foi em todos os médicos, o namorado é um problema, o trabalho é um problema. E ela? Aonde está? Sabe, tem uma história de uma pessoa que eu conheço que ela era fazia relações públicas, né? Trabalhava numa grande empresa, trabalhava bem e falava, reclamava do chefe dela, que era realmente um militar, um Hitler. Aí ela saiu e foi fazer um grupo de teatro. Olha, nada a ver. E encontrou no chefe do teatro um Hitler. Aí o pai, ela comentou e o pai dela falou assim: então, será que o problema está no chefe? Porque não é possível você, em dois campos tão distintos, encontrar a mesma pessoa, no mesmo perfil. E aí, o que que ela foi? Daí ela pegou e largou tudo, foi para a Índia, em busca do externo, em primeiro momento. Uhum. E aí ela foi entendendo ao longo do tempo, que daí os mestres de lá falaram para ela: olha, tudo bem você ficar
mas na hora que a gente falar para você ir embora, você tem que ir. E ela ficou, e realmente aí que ela começou a entender internamente que o problema era ela que tinha que olhar para dentro de si. E ela foi, quando ela conseguiu olhar de verdade para dentro de si, eles falaram: então, agora você volta. E ela teve que voltar, e hoje ela é assim, uma super espiritualizada, faz meditação, usa a ciência e tudo, e ela está plena, né, ela encontrou quem ela é de verdade. Uhum. É, Isso. é isso, né? Uhum. E é interessante, né, voltando, hoje eu tô no Matrix, tô nas tecnologias, que tem sempre essa de você ver várias pessoas na mesma pessoa, é aquela fase quando o Neo tá na briga lá com o antagonista dele, né? E aí, de repente, todas as pessoas se tornam o antagonista dele, né? Tomam a forma dele. E aí, realmente, quando ele cura, quando ele traz aquilo para si e fala, ok, vem cá, eu preciso entender o que é você dentro de mim para curar isso dentro de mim. E aí é quando ele consegue fazer essa transformação. Então, é, essa parte do espelhamento, ela é muito complexa, porque aparentemente parece sempre que, puxa, mas é o fulano, é o ciclano, é o beltrano, e no fundo, às vezes é você que está criando vários. Ele era Senhor Anderson, né? Senhor Anderson na sua vida, e são os teus olhos, é o que está dentro de você, né? E às vezes essa é a parte mais complexa de entender e quais mecanismos foram criados dentro de você para criar esses senhores Andersons na sua vida, né? Então, é, quando começa a acontecer isso, eu dou risada que eu falo assim, olha, então, a partir do terceiro namorado, eu vou para tudo. Vamos ver o que tem em você que está atraindo essa situação, né? Então, acontece isso, né, na jornada do despertar, quando a gente começa a ficar um pouquinho mais desperto, a gente começa a perceber isso, né? Mas aí é aquele desafio de brigar com a realidade ou integrar a realidade, né? Então, por isso que eu falo que quando a gente tem essa coisa da oposição, o desafio é integrar isso. Falar, ok, tudo bem, eu sei que você não gosta de mim, mas vem aqui, senta, toma um café, o que dá para fazer, né? Porque ainda mais nessa questão dois, né, que a gente está na dualidade, dois, né? São vários dois. É, toda essa parte de oposição, ela vem muito forte. Então, por isso que as pessoas estão falando, ai, o mundo tá chato, ai, as pessoas estão chatas. Não é que as pessoas estão chatas, as pessoas estão vendo as coisas de forma dual. E aí, se você não pensa como eu penso, você tem que ser destruído. Então, você começa esse movimento de querer destruir tudo que você não quer aceitar como realidade, né? E aí, por isso, essa coisa do cancelamento, enfim, de tudo que as pessoas estão comentando, né, nos dias de hoje sobre comportamento. Mas, no fundo, é porque estamos nesse processo de dualidade e de integração de sombra. Então, antigamente a gente pensava que é o Satanás, ele tem que morrer, sabe? Então, isso, mas é entender quem é esse Satanás que você criou para botar a culpa nele. Você, você quer ser a santinha e o Satanás que é o culpado. Né? Então, É. então eu acho que estamos num processo de compreensão, de desenvolvimento, né, de entender o ser humano como nessa integração, né, de tantas camadas que ele é. E provavelmente a gente ainda vai descobrir mais camadas, porque nós temos, além dos corpos energéticos, outros corpos que a gente não tem nem ideia, porque a gente, como os nossos corpos mais de baixo, eles estão desequilibrados, os corpos mais acima, a gente não faz nem ideia de como funciona. Mas tem. Também, né? Tá dizer que tudo junto, né?
Mas tem. Então, imagina, por exemplo, você ter um corpo quântico, que aí, né, por exemplo, Sai Baba tinha um corpo quântico, Chico Xavier tinha um corpo quântico. Então, é, no Babaji, né, que é o pai do Yogananda, pai não, né, ele é o mentor do Yogananda. Então, ele chegava e falava assim, quero ser Yogananda. Aí ele virava energia, virava ser. Virava energia, virava ser. Esse já é um outro nível de ser. Mas a gente ainda está aqui tentando equilibrar os outros corpos, né? E é uma coisa fenomenal, porque quanto mais você vai integrando e vai né, reorganizando, você vai conseguindo acessar mais capacidades, né, que a gente não tem nem ideia, a gente só vai começar a ter um pouco mais de ideia do que é isso. Eu acredito ainda vai durar uns 100 anos aí para ter essa evolução dos corpos humanos, né? Porque se você for pensar um ser humano lá da época do Egito, da Bíblia, é um ser humano completamente do ser humano de hoje, Sim. né? Então, provavelmente, eu acredito que tem uma evolução do corpo humano que vai aí mais uns 100 anos, mas que tem a ver com essa reorganização e que vai trazer outras capacidades humanas aí que, né, vamos descobrir. Mas agora a gente tem que cuidar desses corpos, né? É. Dessa alma. E aí, vamos fazer o convite de sábado, né, Marta? Que vai Sim, convite de sábado. estar com esse corpo físico, mental, emocional, social e espiritual, tudo numa tarde só, né? A ideia surgiu exatamente num pedido do mentor, porque eu faço a meditação do portal, né? Então, hoje é um dia de portal, porque é solstício, então, solstício de inverno, né? Então, a gente começa a entrar mais nessa compreensão das sombras, então, a gente tem mais dias, no dia a gente tem mais período sombrio do que período de luz, então, até o próximo equinócio de primavera, a gente vai ter aí um processo, né, de integração de sombra, até por isso a gente tá falando sobre isso. Mas todo mês eu faço esse portal exatamente porque, não sei se vocês percebem, mas cada mês tem um tom diferente. Não sei se vocês, né, se você ficar perceptível, tipo, seu abril foi diferente do que seu maio está sendo diferente do que seu junho, e aí a gente vai conversar sobre isso, né, e sobre outras coisas mais também. Por quê? Porque a partir do portal de Câncer, que é quando entra o Sol em Câncer, agora dia 21, vai ter um outro tom a energia. Então, né, de que forma você vai entrar, como você vai encarar, ou não encarar, né? Aí cada um decide o que faz. Então, eu sempre fiz essas meditações uma vez por mês. E aí, quando tem esse processo da meditação esse ano, o mentor comentou muito dessa parte da desconexão do ser humano com o seu corpo. E como as pessoas têm muito essa ideia ainda de que eu vou meditar, 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 porque o meu corpo físico não serve para nada, o que importa é a minha alma. Então, né, eu deixo meu corpo sofrendo aqui, daqui a pouco eu ganho as virgens lá no plano astral. E que, na verdade, o desafio é a gente conseguir integrar a nossa vivência, o nosso corpo, a nossa alma, para que a gente possa realmente estar integrado e estar realizando coisas que a nossa alma precisa. Então, se eu não tenho esse trabalho de integração corporal para sentir, para, né, perceber que eu estou num espaço, que meu corpo tem um espaço, e usar as possibilidades desse corpo, às vezes a meditação ela fica muito mais num campo aqui do que aqui. E aí esse trabalho é exatamente para que o que seja feito realize-se aqui e não aqui, né? E eu acho muito bacana exatamente porque a grande questão que tem vindo nesse processo são os corpos invisíveis, né? Então, acho muito legal. E aí, para a gente sair dessa sensação de corpo invisível, tomar forma, né? E que forma que a gente vai tomar a partir daí, né? Então, e esse é um trabalho que é feito, né? A parte do corpo, da conexão corporal é feita por mim,
e a parte da meditação cristalina é feita, da rede cristalina é feita pela Marta, no espaço da Marta Hathor, não é? Espaço Hathor, E isso, Espaço Rato. na Vila Madalena. Depois, se quiserem, a gente manda direitinho o endereço, porque é realmente imperdível. Uma vez por mês tem toda uma programação e cada mês é um aprendizado novo, eu acredito, né? Tanto para Ah, sim. ela e quanto para as pessoas que estão lá, com certeza. Sim, eu falo que eu faço sempre a mesma apresentação, mas nunca é igual. Então, eu nunca consigo fazer igual. E eu tenho que fazer a primeira e não consegui até agora. Então a gente vai nesse caminho dessa consciência e do que as pessoas estão trazendo. Isso é muito legal porque não fica uma coisa rígida, né? A gente vai levando o que é necessário para cada um naquele momento. Isso, e naquela conjuntura, naquele processo, com aquele grupo. Então, eu acho isso muito legal porque eu acredito muito nesse movimento de quando você trabalha a sua consciência, você transforma ao seu redor. Então, às vezes a gente fica pensando assim, ah, mas fulano tinha que mudar, porque aí a minha vida melhora. E na verdade, quando começa com você essa coisa vai reverberando, é incrível como realmente a pessoa entra no campo e vai modificando, né? Um exemplo disso, assim, eu gosto de gatos, né? Tenho gato. E aí, assim, de repente, todo mundo virou gateira ao meu redor. Ah, não tenho gato, peguei o gato. Então, assim, e eu não fiquei lá, olha, você tem que adotar um gato, você tem que adotar um gato. Não, mas só o fato da reverberação da energia foi, né, trabalhando o campo. Então, eu acredito muito nesse tipo de evolução, porque todas as evoluções que foram, né, tentativas de mudança de consciência em massa se tornaram obrigações, né? E eu acho que através da obrigação só vira obediência e não consciência, né? É isso mesmo. Martinha, infelizmente, vamos terminando, porque eu tenho que editar, Gratidão. mas o Instagram não entende que está um bate-papo delicioso. Então, assim, Não, mas todos estão convidados, sim. Gratidão pelo trabalho, gratidão pela live. E vamos, né, reverberar essas mudanças através da nossa consciência, que vai ser bem legal. sim, com certeza. É um prazer enorme recebê-la aqui e no programa Criando Conexões. Se quiserem saber um pouco mais e, olha, aprofundar um pouco mais sobre esse tema, vai lá no Selma Cosso, no canal do YouTube, Criando Conexões, que será um prazer recebê-los. Curtam, comentem, se quiserem, mandem mensagem para a gente, que a gente responde com o maior prazer, né, Martinha? Boa noite. Sim, é isso. Boa noite. Bons solstícios para vocês. Fiquem bem. Abracem a sobrinha de vocês e falou, ok, vamos lá. Um abraço com todos e um Um abraço para todo mundo. E que bom, Gisele, que você adorou, que você amou. Beijo no todo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.